Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar o episódio 102. Mas antes, quero pedir desculpa por a semana passada não ter efetuado qualquer estudo, mas devido à condição física e com o nível de dores que tinha, não estava em condições nem físicas nem psicológicas de poder efetuar o estudo. Daí voltar esta semana, graças a Deus, para continuarmos este estudo do Livro dos Espíritos. Jesus, quero-te agradecer, permitires que eu possa estar neste momento a efetuar o regresso ao estudo do Livro dos Espíritos. Esta obra tão importante, a mais importante, a base da doutrina espírita. Quero agradecer ao mentor deste trabalho, ao meu guia espiritual, aos meus amigos espirituais, darem-me a oportunidade de estar aqui, efetuando este estudo, e que tenhamos a paz, o discernimento e também o amor necessário para que este estudo seja feito de uma forma simples, direta, objetiva, para que todos possamos entender estas perguntas e respostas que vou ler. Obrigado, Jesus. Obrigado, guias. E que assim seja. Vamos então iniciar. Relembro que no episódio 101 ficamos na pergunta 789. Estamos estudando a terceira parte das leis morais, capítulo 8 da Lei do Progresso. O tema que estamos a estudar é a civilização. E vamos para a pergunta 790 de Allan Kardec. É um progresso da civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E o Espírito da Verdade responde: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. E aí, nova pergunta de Allan Kardec: será racional condenar-se a civilização? E o Espírito da Verdade responde: condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Olha que importante esta pergunta. Parece que estamos na nossa atualidade. Aqui, nesta pergunta 790, falamos mesmo sobre civilização, não é? Mas fechamos. A civilização é um progresso nos seus primeiros passos. A obra completa é demorada. Bem assim a perfeição que se opera em todas as coisas e certamente nas criaturas. Não olvidemos que Deus está presente em toda a criação, transmitindo ordens e instruindo a cada coisa nos devidos lugares e a cada criatura no nível a que pertence. Esta é a justiça, o próprio amor. A civilização, como acham certos filósofos que não atingem a profundidade das leis de Deus, não se encontra em decadência. A lei de Deus não regride. Tudo avança em modo que o Senhor determina. Mesmo que queiramos recuar, Deus não permite. É importante que queiramos ou não, somente vamos para a frente. Toda a ideia de regressão é por falta da visão espiritual dos iludidos. Compete a nós, outros, analisar a natureza. Poucos valeriam os esforços dos teóricos em divulgar as leis, sem dar cumprimento a esses conceitos do Evangelho. É preciso, entretanto, ter paciência com eles, pois o fruto não vem antes da flor. Todos sabemos disso. A teoria é a flor e a prática é o fruto. Ora, que referência tão importante e tão clara.
Peço imensa desculpa. Só um momento. Perdão. Devemos obedecer uma sequência de vida para que a harmonia possa se expressar, trazendo para nós a paz no coração. Tudo no mundo depende do tempo. Sem ele, como virá a maturidade? Assim é em tudo que se conhece. Mesmo as crianças com as quais estamos constantemente em atividade, a sua formação de pessoas de bem depende de muitos anos. Escutando o que lhe é dito aos ouvidos todos os dias. É essa a função da teoria. Era essa a função que devia de existir atualmente no nosso mundo, mas não existe. Infelizmente, em muitos casos. Como se pode a prática vir antes do saber? Pergunto eu. A razão apurada para nos informar de ser possível como condenar a civilização? Volto a perguntar. É que ela é portadora de coisas muito nobres. E o tempo é que vai mostrando aos homens o que existe de bom nelas. As mãos do tempo tornam-se selecionadoras das lições imorais do amor entre os homens. Nos primórdios da civilização, há quase 4.000 anos, Moisés manda pela dureza dos corações dos homens por não entenderem de outra forma aplicar a justiça nos perseguidores e apedrejar as mulheres adulteras. Além de outras coisas mais que a civilização fez desaparecer das tábuas da lei moderna, da lei cristã. Depois veio Jesus, dando cumprimento à lei de amor, como Lucas anotou no capítulo 6, versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que ouvis, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Isto é fruto do esforço de toda a humanidade no aperfeiçoamento espiritual. É produto de civilização, como pregar o Evangelho de Jesus numa geração primitiva que mal sabe pronunciar as letras do alfabeto. Certamente que o desenvolvimento intelectual, no princípio, sem os freios do moral, não pode compreender o objetivo da civilização verdadeira, que marca nos corações os primeiros sinais da verdade e do amor. Um país altamente civilizado, mas sem educação dos seus sentimentos, toma caminhos perigosos. E disso tem, por exemplo, que não faltam na sociedade humana, não é? O que os filósofos devem condenar se querem perder tempo com a condenação é o abuso dos homens e, por vezes, deles mesmos na vida que levam dos poderes que a civilização lhes entrega e não a apontar como marco desastroso na vida realmente dos pobres. E vamos para a pergunta 791. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E responde o Espírito da Verdade: sim. Quando a moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Ora, que importante esta resposta. Hein? É que aqui então estamos a falar males. Vejamos. Os males que a civilização tem causado no seio dos povos são processos indispensáveis para educá-los, já que os próprios homens não encontram outros meios que acordem para o amor, sem um amparo da dor. É o que eu costumo dizer, não aprendemos com o amor, aprendemos com a dor. Tem sido assim ao longo dos séculos de desenvolvimento da nossa humanidade. Tem sido assim, infelizmente. Todos os acontecimentos que nascem das civilizações têm um objetivo que se sabe muito bem antes que os seres humanos o descubram. A própria humanidade se encarrega de despertar nas criaturas os sentimentos de amor que dormem. Notamos em muitos povos qualidades nobres, nas suas comunicações, na educação planeada, no comércio, mas
No que se refere à disciplina espiritual, nos caminhos do amor sem interesse individual, eles estão longe. Como estão longe os astros da terra. O serviço do Evangelho é fazer unir os homens e uns trabalharem pelos outros ante a fraternidade de um campo de força que aprende todas as criaturas num ambiente de amor. A civilização tem feito muito mal à sociedade. Por faltar-lhe o amparo da moral, que é de se notar que uma nação só se interessa muito pela outra quando a outra tem alguma coisa para oferecer-lhes. É como diz Jesus. Se amais aqueles que vos amam, o que fazeis especial? Está escrito em João, no capítulo 5, versículo 40 e... não me engano, 47. O que devemos fazer para a nossa evolução é amar aqueles que nos odeiam e caluniam. Estamos todos caminhantes para a felicidade, mas isso tem um preço para cada criatura, e o preço é a dor, em todas as suas faixas de ação. Depois de despertar todos os sentimentos de amor que todos possuem, a moral carece e toma a mesma velocidade da civilização que forma o intelecto. E essas duas asas alçam o voo que Deus espera, desde a formação da alma, já que Deus a fez para tal. O mundo terreno nesta época, e nessa época tornar-se-á o verdadeiro paraíso, onde a felicidade será o primeiro degrau para nós podermos ingressar-nos dentro de nós, encontrando outro paraíso, onde poderemos viver a tranquilidade imperturbável da consciência em toda a sua expansão. No plano em que se encontram as sociedades terrenas, os males se processam como bem para o fundo, porque se não houvesse males, as almas do mar iriam-se demorar nas paixões inferiores por tempo indeterminado, enquanto que, ao chegarem os grandes abalos, os espíritos procuram outros caminhos para melhorarem. Deus, sendo todo amor, enviou o seu Filho, que desceu dos altiplanos da vida maior para nos oferecer exemplos imortais do bem. De modo a sofrermos menos e encontrarmos a esperança de alcançarmos a felicidade dentro do coração. Relembro Lucas, no capítulo 1, versículo 14, em que escreveu: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Aqui posso acrescentar que todos, algum dia, irão se sentir felizes com a vida de Salvador, pisando connosco no chão da terra. Graças a Deus, o seu amor não nos deixou órfãos, porque Cristo permanece connosco e ficará até a consumação dos séculos em nossos corações. Se já conhecemos Jesus, trabalhamos para evitar as consequências dos males, dos que não precisamos mais. Eduquemos nossos sentimentos. As escolas são inúmeras e nos oferecem a doutrina dos espíritos. A civilização irá apurar-se em breve. E a ela devemos agradecer pelo bem que deixou à vista. Faltando o elemento Evangelho de Jesus, que com o tempo deverá ser um dos pontos das leis menos humanas, que as criaturas poderão tomar como exemplo, porque também a política de Jesus não tem forças para se educar e dirigir os homens. Não nos enganemos, somente Deus dirige a todos. Os homens, as civilizações, todas elas, hoje e amanhã, voltarão os seus olhos para as leis naturais, para se acharem iludidos pelo raciocínio errôneo, onde a justiça humana obscure a lei do amor. Somente o amor salva os homens. E vamos à pergunta 792.
porque não efetua a civilização imediatamente o bem que poderia produzir? Questiona Allan Kardec. E os espíritos respondem: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Mas Kardec reforça a pergunta: não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E os espíritos respondem: é. E ainda porque não progride simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Este tema já vem atrás, porque já foi falado, digamos, praticamente desde as perguntas 751 a 780, os espíritos respondiam desta forma às perguntas de Allan Kardec. É que falamos aqui de frutos perfeitos. O aperfeiçoamento das criaturas é algo lento, que se ajusta condicionalmente ao espiritualmente em experiências passo a passo, de uma forma lenta, não é? Todos sabemos que Deus colocou, por amor, no centro da vida de cada espírito dons eternos, todos iguais. E esses dons despertam nos espíritos lentamente pela força do tempo, à medida que o homem cresce. Esses dons vão-se irradiando, de forma que o ambiente da alma faz lembrar o ambiente de Deus, o seu Criador. A civilização não pode, de uma vez ou em pouco tempo, eliminar o espírito. Esse processo estaria fora da lei que assegura a gratuidade para tudo. E o espírito faz parte do todo, que deve obedecer às leis estabelecidas pelo Criador. A civilização que começa a despontar em uma nação não pode dotar imediatamente a nação de duas qualidades espirituais, moral e sabedoria. O trabalho é fruto de milénios e a marcha da civilização obedece a uma certa ordem para desabrochar os seus valores reais. É para isso que existe a lei da reencarnação, onde todos os espíritos voltam à Terra com novas roupas. Quando voltem à Terra com novas roupas, ponho uma vírgula e digo: quando o planeta está estabilizado num certo nível. Neste caso, como o planeta Terra está caminhando rapidamente para o planeta de regeneração, isto pode não acontecer, como sabemos todos que já estamos há muito tempo livres dos espíritos. Poderão não os espíritos que não evoluírem, não tiverem condições para que tal aconteça, ficarem na Terra e irão para outros planetas equiparados a planetas de prova de expiações. Perdão. Volto a repetir. É para tanto que existe a lei da reencarnação, onde os espíritos voltam à Terra com novas roupas, quantas vezes forem necessárias, e cada vez mais avançam um pouco no seu aprimoramento espiritual. A história nos informa que são necessários os flagelos, os dilúvios, as catástrofes coletivas e individuais para um acerto de consciência da civilização a cada criatura. Até para receber o bem em certa escala é preciso preparação, para que esse bem não se converta imediatamente em mal. Vamos ler Marcos, no capítulo 15, versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. Após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quando o mestre dos mestres já tinha terminado a sua mensagem aos homens, esses mesmos homens deveriam aproveitar a misericórdia recebida, agradecendo com a glória a presença do céu na terra. Para a falta de preparo da humanidade, fez Pilatos soltar
o que os seres humanos podiam adquirir em karma mais pesado, para entrarem duros testemunhos no futuro e aprenderem com mais eficiência as mensagens do Senhor sobre a vida. E é desta forma que a civilização não pode de uma só vez aperfeiçoar os seres humanos, sem os devidos preparos espirituais, que somente o tempo pode fazer amadurecer. Jesus era consciente disso e chegou a profetizar o que os homens fariam dele. Assim previam também certos profetas de séculos antes do Mestre. As faculdades do espírito, como que desabrocharam lentamente, e desabrocham lentamente, dentro da lei do progresso. Se pudesse ser de outra forma, Deus não deixaria que isso ia acontecer. Isso ocorre com todos os mundos habitados por espíritos encarnados e mesmo desencarnados. Eles todos obedecem à lei do progresso, que garante a elevação de toda a casa de Deus. De uma civilização incompleta não se pode esperar perfeição. No entanto, a civilização atual é um começo, de maneira a levar a alma a chegar um dia a reunir todos os seus valores, tornando-se um sol em favor dela mesma. Tudo o que fazemos de bem é para a nossa própria paz. E vamos à pergunta 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito responde: reconhece-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando a vossa sociedade houver-vos banido os vícios que desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Kardec faz um comentário sobre esta pergunta que eu vou ler. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, conhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. Males que desapareceram todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado à ápice da escala social, somente pode-se considerar a mais civilizada. A legítima acessão do termo, aquela onde existe menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostram preconceitos da casta e do nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagram e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menos número de desgraçados, enfim, onde todo o homem de boa vontade esteja certo de não faltar o necessário. Olhem que
Tão profundo foi este comentário de Allan Kardec sobre esta pergunta 793. É que aqui ele está a falar como uma civilização completa, não é? E vou aqui falar um pouco. A civilização completa somente podemos reconhecê-la quando apresenta duas forças em harmonia: o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. A civilização que se educa nestes dois aspectos faz desaparecer do seu seio as paixões inferiores, que obscurecem todos os sentimentos da humanidade. Neste arroz da vida, pede-se a cada um o esforço próprio, para que esse esforço passe a ser coletivo, pertencendo a todas as criaturas de Deus. O homem não pode nascer desde a primeira vez pelas bênçãos da encarnação já purificado, não é? Já tendo despertas em si todas as qualidades morais e tendências aperfeiçoadas em todos os rumos. Isto é fruto, como já sabemos, do tempo. Mas um tempo morado, porque somos feitos e fomos feitos iguais. E a evolução acontece em todos na sequência das vidas sucessivas. Quantos milhões de anos não levou a Terra, esta simples casa de Deus, em comparação às outras mais velhas que bailam no espaço cósmico, no preparo, com uma finalidade de facilitar a educação, a instrução da humanidade. Deus tudo fez e espera pacientemente por conhecer o ritmo da evolução. Hoje em dia, nos nossos tempos, quando se fala de um país altamente civilizado, sabemos que nele proliferam as paixões mais tristes, o desregramento moral em todas as direções, que uma inteligência mal formada pode conceber, faltando nas almas que compõem essa nação o Evangelho de Jesus, o único indicador que assegura às almas a paz interior. Os homens aprendem alguma coisa e a aplicam na destruição, onde as dominantes são o orgulho e o egoísmo. Todas as civilizações da Terra algum dia chegarão a se completar, pelo modo a podemos chamá-las de civilizações de luz, por se darem as mãos, por fundirem a educação nos sentimentos com a instrução. A humanidade, para ser realmente civilizada nas profundidades da palavra, deve banir do seu seio os vícios incompatíveis com a serenidade da alma. O egoísmo escurece todas as possibilidades valiosas dos espíritos. A miséria humana se encontra sob a inspiração direta do orgulho e do egoísmo, geradores de todas as outras misérias dos caminhos humanos. Livrar-nos delas é libertar o coração para a luz de Cristo. E se pretendemos aprender o desprendimento dos bens terrenos, é preciso procurar conhecer a história dos grandes personagens que deixaram rastros de luz nos seus caminhos, desprendendo das coisas transitórias para valorizarem as eternas, os tesouros que existem no céu da intimidade. E para se libertar de todos os sofrimentos, não devemos esperar um libertador exterior como muitos o fazem. Cristo, interno, que comanda a liberdade divina, o povo sempre espera um libertador externo, de maneira a não exigir esforços próprios, pois ele fará tudo por todos, como se engana esta humanidade em que vivemos. E se nós lembrarmos, já na época de Jesus, muitos falavam assim. E pensavam assim. E eu relembro João no capítulo 7, versículo 41, em que se refere para melhor esclarecimento. Os outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? É que todos os ensinamentos do Evangelho são de origem divina, que fazem entender a mensagem de Deus em todas as faixas evolutivas da Terra e dos planos espirituais.
A Galileia é a descendência de Davi. Então, pois, na intimidade das consciências, Jesus é o despertador cósmico das consciências das almas, para que o Cristo nasça nos corações de cada um. O Cristo volta, mas desta vez, no mundo interno das criaturas, não de uma vez para todos, mas na gradação, ao contrário, na gradação da escala a que pertence a alma. Jesus é um instrumento de preparo divino e humano de todos os povos. E vamos mudar de tema. Vamos falar sobre o progresso da legislação humana. Pergunta 794 de Allan Kardec. Poderia a sociedade reger-se unicamente para as leis naturais sem um concurso das leis humanas? E os espíritos respondem: poderia, se todas as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São necessárias leis especiais. E aqui nesta pergunta 794 nós falamos sobre legislação humana. O espírito primitivo não tem condições de assimilar as leis naturais. Como já falámos em outros episódios deste estudo deste livro dos Espíritos, nem de compreendê-las na sua profundidade. Quando os agrupamentos das pessoas são mais atrasados, são movidos quase pela totalidade dos seus instintos. Como o passar do tempo, o progresso os prepara para, como é dizer, para uma legislação de acordo com os conhecimentos, passando essas almas a entender que somente o progresso pode levar-lhe e pode dar-lhe melhores dias. Através dos séculos, vão-se reformulando as suas leis e chegando cada vez mais perto, ou pelo menos caminhando no sentido das leis naturais. O espírito cresce passo a passo e vai sempre avançando, ano após ano. E como está na resposta do livro dos Espíritos, a legislação humana é necessária até quando os homens compreenderem e se prepararem para a obediência das leis divinas que se expressam em tudo. E ainda mais. Há uma voz da consciência que revela as necessidades humanas para que sejam transcritas como leis dos homens. As exigências das sociedades nas tribulações correspondentes ao seu tamanho evolutivo, existem leis especiais, sim, mas leis especiais transitórias. Os vícios, a força negativa que os comandam, gritam por modalidades nas leis humanas que correspondem aos seus interesses. Essa é a característica da civilização dos espíritos internados na carne. Ainda por pouco tempo. O mundo espiritual conhece e deixa que os seres humanos as façam sofrer as consequências do que fazem para aprender, descobrir as leis naturais que Deus institui e que são eternas. Para viver as leis dos céus é indispensável que se tenha capacidade para amar todas as criaturas. Não fiquemos com medo de decretos e leis humanas, pois eles são temporais e mudam com a mudança das personalidades de quem as estabelece e estabeleceram. A legislação tem feições variadas, como por passar do tempo. Meditemos no que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como o trigo, ou de qualquer outra semente. Vejamos que o corpo da lei humana é semeado no grão
e que deve acrescentar e modificar, pois ainda não é como deve ser, como disse o apóstolo. Somente as leis de Deus são eternas e imutáveis. As leis humanas são preparos para que os povos possam compreender este Deus. Mas, mesmo sendo humanas, são inspiradas pelos benfeitores espirituais que comandam os povos e nos fazem ver em todas as coisas os valores espirituais. Isso também é importante. É que, se nós observarmos o quanto houve progresso na legislação humana até aos dias atuais, isso é a força do progresso também, que é a lei de Deus, em favor dos seres humanos. Mas, como um sábio da terra, pensa, nada se acaba, tudo se transforma e sempre será para melhor. Não poderia a sociedade se reger somente pelas leis naturais feitas pelo Supremo Senhor do Universo? Por faltar-lhe despertamento para a tal vivência. Nos primeiros passos da sociedade, a vida tem de seguir os caminhos tortuosos, pois é um aprendizado para todos os iniciantes. É importante isto. Pergunta 795 de Allan Kardec. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? E o Espírito responde: nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles a fizeram para si. À proporção que os homens foram compreender melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproxima da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Allan Kardec faz um pequeno comentário a esta pergunta 795. A civilização criou necessidades novas para o homem. Vou repetir. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Tem-se então que regular, por meio das leis humanas, os direitos e os deveres dessa posição. Mas influenciados pelas suas paixões, ele não raro é criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena que os povos riscam dos seus códigos à medida que progredem. A lei natural é imutável e é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pode consagrar o direito do mais forte. Então falamos de estabilidade das leis. Quanto mais próximo está o homem do princípio da formação da sociedade em que vive, menos tempo duram as suas leis, que são feitas pelos mais fortes, visando unicamente os seus interesses pessoais. Quanto mais cresce a humanidade espiritualmente, mais as suas leis visam o conjunto de todos. Observemos os ensinamentos do Mestre Jesus. O Mestre nada pedia para ele. Tudo o que falou e viveu foi em benefício da humanidade. Ele renunciou totalmente a qualquer conforto a si mesmo e chegou a dizer de certa feita que não tinha uma pedra sequer para reclinar a cabeça. Ele vivia em espírito e verdade. Acontece o contrário com as leis, acontece o contrário não com as leis, mas com as nações, que alimentam o orgulho e o egoísmo somente querendo para si, esquecendo-se totalmente dos seus irmãos que moram na mesma casa de Deus. É isso que as leis humanas são estáveis. A sua vigência é passageira.
Com a maturidade das leis mudam-se mais lentamente, até atingem a obediência às leis de Deus, que são imutáveis e consequentemente eternas. Dali em diante, as leis humanas vão mudando para melhor e em favor da coletividade, pois os mais fortes que fazem as leis sabem que precisam dos fracos para viver. As nações mais inteligentes que já descobriram o valor do homem passaram a investir mais recursos nos homens e menos nos bens materiais. Quando o homem abandonar o desejo do supérfluo, quando tiver a felicidade de saber renunciar a favor de todos, o conjunto, e quando o Estado compreender que o povo merece ser tratado com justiça e igualdade, não irá faltar nada a ninguém. Haverá, como diz a Bíblia, novos céus e nova terra, onde haverá abundância de mel e pão para todas as criaturas. A mãe de dois apóstolos, citada por Mateus no capítulo 20, versículo 20, representa a humanidade quando pediu a Jesus como se segue. Perguntou a ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à direita, outro à tua esquerda. Reparem que ela não pensou na humanidade, mas nos seus dois filhos. E Jesus subitamente respondeu, dizendo que a escolha não pertencia a ele, mas ao Pai dos céus. Porque o mestre sabia que para acompanhá-lo para as suas férias resplandecentes era preciso maturidade. E que todos podem fazer parte do seu rebanho, vivendo no céu da própria consciência, não por sua escolha, mas para a sua ação de progresso do tempo e da maturidade espiritual. Respeitamos o amor daquela mãe, contudo, o amor precisa de universalidade para que se possa ser verdadeiramente chamado de amor. O amor que somente se interessa por uma pessoa, ou por uma família, ou mesmo por uma nação é instável, pertence à legislação humana e não às leis divinas, que a todos doam e que a todos servem, a que a tudo renunciam, que acham a tudo e a todos. As leis humanas são variáveis e progressivas. Da infância da humanidade para que depois se estabilizarem com a purificação e despertamento das qualidades que ainda dormem no centro da alma. Deus espera, porque sabe que todos irão participar no reino da felicidade, quando cada qual ficará onde couber a sua evolução espiritual. Vamos à pergunta 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Pergunta Allan Kardec. Os espíritos respondem: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal, depois de feito, do que a secar-lhe a fonte. Só a educação poderá reformular os homens, e então não precisarão de leis tão rigorosas. Aqui falamos da severidade das leis penais. E que importante é isto. A sociedade que tem sobre os seus ombros leis severas é porque nelas e nela a depravação domina as consciências. E em lugar do amor ela vive a violência. É de se notar que muitos países chamados civilizados e desenvolvidos as leis são rigorosas, por faltarem ao seu povo a educação dos sentimentos que favorece a fraternidade. As leis severas mais se estiram a pedir o mal do que a secar a sua fonte, diz o livro dos Espíritos. Infelizmente ainda é assim, não é? Todos sabemos, infelizmente, que é assim. Para secar a fonte do mal e da desarmonia, somente a educação tem esse poder, mas para tanto necessário se faz a ação do tempo que provoca a maturidade da alma. Observemos nos nossos lares, os filhos mais rebeldes sofrem correções mais violentas. Para secar a fonte do mal é preciso que exista a boa vontade da alma e precisamente preparo para entender e sentir o bem, como seu benfeitor. Somente a educação tem condições de interromper as insinuações do mal. Ela é o recurso divino que influencia as almas para o saber,
porque o homem dotado de amor e sabedoria voa em pleno céu da consciência, com tranquilidade que nada perturba. É bom e mesmo útil quando os irmãos se esforçam para se preparar, retificando a sua vida, trilhando caminhos novos. No entanto, é importante lembrar que as reações contrárias logo aparecem, tentando impedir que se dê. Faça-se a luz. Recordando o que Mateus escreveu no capítulo 26, versículos 67 e 68, para melhor compreender a vigilância de todos nós que nos expomos a seguir Jesus. Então uns cuspiram-lhe o rosto e deram murros, e os outros os bufetearam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? É importante realçar que, pelo menos, eu acho que isto pode vir a acontecer com aqueles que desejam melhorar e seguir a Jesus. Poderão-lhe aparecer todos os tipos de testemunhos para provar a fé nos serviços do bem comum. Desde quando abraçamos a defesa dos fracos, tomamos uma cruz nos ombros, que funciona como os raios destruidores do karma coletivo. Mas, nisto tudo, e com isto tudo, não devemos perder a paciência nem a fé. Temos que prosseguir como o Mestre fez, indo até ao fim, sentindo a glória que o dever cumprido nos oferece. E relembro que se as leis são severas por dentro de nós, quando intentamos desmanchar a casa velha, cheia de costumes erróneos, por fora o barulho é muito grande. Porém, todos passamos por esses testes, no sentido de sermos aprovados no íntimo do coração. O Cristo bate sempre as nossas portas para entrar e ficar-se connosco para sempre. Dependendo de nós, queremos ou não recebê-lo e deixar que ele nos domine e inspire para a fé que ilumina e que nos salva da verdade e pela verdade. E é importante salientar: se nós queremos fugir das leis feras, então integremos a nossa vida no bem coletivo. E aí encontraremos a cada passo possibilidade de sermos úteis. E se já sabemos os testes porque veremos passar, então não desanimemos. Importa é que possamos deixar a mensagem do céu entre os homens da terra. Mensagem de não violência, do amor e da caridade e do perdão e da fraternidade. Na labuta divina, com pouco tempo poderemos fechar nos corações a descida dos planos superiores. Perdão. A converter a terra num verdadeiro paraíso, onde o bem é o ar que se respira e o amor o alimento da própria vida. Então as leis esferas se transformarão em leis mais humanas e mais cristãs. E vamos passar à pergunta 797. Como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos respondem: isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e pela influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espera. Então falamos desta pergunta 797, reformas da lei. Em muitas mensagens de muitos espíritos, já foi dito que somente Deus dirige e assiste a sua criação. Os homens nada fazem sem permissão da divina bondade. A reforma das leis humanas se processa de acordo com o progresso dos homens. À medida que as almas melhoram, as leis vão se tornando menos cursos, como meios de corrigir e orientar as criaturas. Usar o raciocínio é fácil concluir que não se podem fazer leis perfeitas espiritualistas, nas bases do amor e da caridade,
para aquela que hoje se entende como uma geração perversa. Ela não iria entender os objetivos desse amor que somente os anjos vivem, por estarem libertos do orgulho e do egoísmo. As leis dos homens são analisadas pelos espíritos antes de se transformarem em decreto. Porque antes que os homens se sintam a necessidade de fazer essas leis, a espiritualidade superior já havia-se preparado para tais empreendimentos. Devemos desejar somente o bem das criaturas, mas sabemos esperar a sua maturidade, sem aflição. Enquanto houver na Terra almas violentas e também chamadas primitivas, ou ainda ligadas ao primitivismo, as leis acompanham os seus sentimentos por justiça. Ao espírito mais elevado que se dispõe a ajudar as criaturas, ainda com a própria vida, a humanidade sempre cobra mais caro, pela incompreensão dos que vivem ligados à Terra e tomam posse dela na ilusão de uma felicidade passageira. E se nós vemos o que aconteceu com o nosso Mestre Jesus, o maior doador de todos os tempos, que se entregou ao sacrifício para ganhar as almas e segui-las em todos os seus caminhos da vida, ajudando-as pacientemente. Mateus escreveu no capítulo 26, versículo 57: e os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Eu acho que não vai ser preciso escrever o que aconteceu. Onde se reuniam os escribas e os anciãos do Sinédrio. O mestre foi testado por todos os meios que a ignorância pode ativar nos corações empreendidos no mal. Porquê? Porque Jesus era a lei divina. Representava o Pai do céu e trazia para os sofredores melhores dias. No entanto, ele cumpriu a sua missão de amor e deixou a sede de reforma em todos os corações, que ainda não ainda que não compreendesse a ciência de Cristo, que falava usando pouco o verbo, que amava mais em silêncio, que curava sem os medicamentos, que alimentava os famintos sem comprar nos armazéns e os vestia-os nus com sua presença, revestindo-os com as suas roupagens dos sentimentos elevados. Jesus veio à Terra não somente para reformar as leis humanas, mas para mudar tudo na face do planeta e deixar, como o fez, o traço de esperança em todos os corações. Esperança de que existe o céu onde todos podem herdar o seu lugar, porque a porta da felicidade existe na consciência de cada um. As formas das leis humanas não se processam com violência. Elas têm um seguimento gradativo de acordo com a evolução dos habitantes da Terra. Quem, de boa intenção, deseja implementar leis que, como se fosse a Terra, um mundo venturoso, também não conseguem, porque como é que eu ia dizer? Tanto o povo sofre com as trevas, porque tanto o povo sofre das trevas com a luz da demasia. Se nós lembrarmos Paulo, que nos concita a dar graças em tudo, porque a filtragem das leis humanas está sob os cuidados de Deus, através dos seus agentes de luz, não nos esqueçamos desta verdade que se irradia em todos, mas em todos os mundos. E hoje vamos ficar por aqui. Voltarei para a semana para a continuação do estudo do Livro dos Espíritos, onde iremos para o capítulo 103. Mas antes, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, pela paz, pelo amor, pelo discernimento, de podermos compreender estas perguntas e estas respostas e estes comentários do Livro dos Espíritos.
Jesus permanece connosco, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado. Obrigado a todos os que assistiram a este estudo. Voltarei para a semana, para a continuação do estudo do Livro dos Espíritos, que espero que seja do vosso inteiro agrado. Por mim, eu dou tudo aquilo que posso para explicar da melhor forma estas perguntas e respostas que aparecem neste livro de Allan Kardec, escrito em 1860, mas tão atual, dada a nossa mera evolução espiritual ao longo deste tempo. Até breve. Muita paz, muito amor para todos vós.